Vamos lá, pessoal, dando prosseguimento ao nosso conteúdo sobre a Revolução Francesa. A gente vai falar hoje sobre a monarquia constitucional, né? Mas antes, vamos lembrar que na última aula nós falamos sobre a queda da Bastilha, que foi aquele movimento, né, de camponeses que invadiram essa prisão política, né, que era um castelo no qual uma fortaleza que funcionava como um arsenal e prisão política. As pessoas que eram contrárias às ideias do rei, que fosse opositor ao rei, era preso aqui, né, nesse castelo, e de lá certamente não sairia vivo. Então, a população, certo, os camponeses, em sua maioria, invadiram, certo, e tomaram a Bastilha. Derrubaram ela literalmente, pegando o arsenal de munição que havia lá. Aí, pessoal, esse acontecimento aí marcou a participação dos camponeses e esse momento seria conhecido como Grande Medo. E aí, que foi que a Assembleia Nacional, né, que foi convocada lá com os Estados Gerais, com a convocação dos Estados Gerais, a Assembleia que foi promulgada, né, a Assembleia Nacional, ela teve que tomar medidas rapidamente. E aí ela decretou a abolição dos privilégios feudais e proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Só que o que acontece, né, agora, certo, foi instaurado uma monarquia constitucional, que antes era o quê? Era uma monarquia absolutista. Agora os poderes do rei estavam limitados, né, a uma constituição. Ele não governava mais sozinho, ele tinha que obedecer à Constituição. E aí, pessoal, em meio a tudo isso, claro, as pessoas que estavam com o rei, né, que eram aquelas famílias aristocráticas, elas não concordaram com as decisões tomadas na Assembleia Nacional. E aí, e também com as mobilizações rurais e urbanas que os camponeses estavam fazendo, invadindo propriedades, né, saqueando, porque eles passavam por uma grave crise econômica. Eles tinham perdido a safra do trigo, né, que era o principal alimento francês. Então, o que restava era fazer isso. E aí, essas famílias aristocráticas, que foi que elas fizeram? Elas decidiram sair da França, né, exilar-se, e organizar uma contra-revolução, certo? Que era esse movimento que se opunha às mudanças promovidas pela revolução que estava acontecendo, certo? Pode ser política, econômica, social, cultural, mas essa contra-revolução, ela tinha a intenção de restaurar a situação anterior. Então, eles queriam restaurar a monarquia absolutista para eles continuarem com seus privilégios. E aí, pessoal, eles obtiveram apoio das monarquias da Prússia e da Áustria. E aí, com essas monarquias, planejavam uma guerra para restabelecer o poder do rei, né, o poder absoluto. Em 1791, contudo, a família real tentou fugir da França, mas, né, para se exilar junto com as famílias aristocráticas, né? Principalmente porque a rainha, né, Antonieta, ela era austríaca, né? Então, o rei com a família real tentou se exilar por lá, mas eles não conseguiram sair da França. Eles foram reconhecidos na cidade de Varennes, né, já na fronteira, e aí eles foram detidos, né, o rei e a família real, e foram obrigados a retornar a Paris. E aí, pessoal, esse evento da fuga do rei fez com que houvesse uma grande rejeição por parte do povo, né, com o rei. Eles assim acharam, né, que o rei estava traindo a sua pátria, estava traindo a França. E na verdade era isso mesmo, né? Porque ele queria fazer uma contra-revolução. E aí, pessoal, e aí os populares, né, a maioria da população, queria agora não só a sua deposição, mas também a proclamação de uma república. Queriam tirar realmente o poder do rei. A Assembleia Polem manteve a monarquia, mas agora uma monarquia constitucional, como eu já havia falado, né, desde 1791. Os setores ligados às antigas ordens não eram, porém, a única ameaça à revolução. O avanço dos exércitos contra-revolucionários da Áustria e da Prússia obrigou a França a declarar-lhes guerra em 1792. Então, a França, devido à contra-revolução, ela entrou em guerra com a Prússia e com a Áustria. Diante do perigo iminente, a Assembleia permitiu que qualquer cidadão fosse incorporado à Guarda Nacional.
até então só os cidadãos ativos. Quem eram esses cidadãos ativos? Eram pessoas que participavam do processo político francês. Para ser um cidadão ativo, havia uma série de exigências, como ser do sexo masculino, ter mais de 25 anos de idade e pagar um imposto equivalente a 3 dias de trabalho. Aí sim eles seriam um cidadão ativo. Mas agora, qualquer pessoa, qualquer cidadão poderia ser incorporado a essa Guarda Nacional. Lá no antigo regime, o exército era formado por um corpo de soldados treinados e disciplinados, mas era em pequeno número e de potência limitada. Já o exército revolucionário não tinha a mesma qualificação, eles não eram treinados, mas eles contavam com a vantagem de serem superior numericamente. Então, eles tinham muito mais pessoas. E também de ser composto por cidadãos que lutavam pela própria liberdade. Então, eles tinham um ideal, né, que era lutar pela própria liberdade. E aí, pessoal, a relação emocional com a luta que se travava foi um fator decisivo para a vitória do exército revolucionário francês sobre os austríacos e os prussianos meses depois. Aí, pessoal, a gente vai ver aqui que dois grupos, né, não haviam grupos políticos. A gente sabe que hoje, né, nos países democráticos de hoje, os partidos políticos disputam o voto dos eleitores para seus candidatos aos poderes executivo e legislativo, né? Que a gente já está passando por esse pleito aqui em nossa cidade. Mas nos países em que a discussão política se faz no campo de interesse de setores expressivos da população, os partidos geralmente são identificados por defender um programa de governo e um projeto de sociedade definidos. Então, os eleitores, eles tendem a votar nos partidos e não nas pessoas. É para ser assim. Mas na França, de 1789, não havia partidos políticos propriamente ditos. Haviam clubes revolucionários, que eles manifestavam diferentes posições. Eles eram informais, pois os deputados eleitos para as assembleias eram considerados representantes diretos de seus eleitores. Então, havia os dois clubes revolucionários, os girondinos e os jacobinos, que eles eram rivais entre si. Eles disputavam o poder entre si. Então, eles eram os principais grupos políticos do período. Quem eram os girondinos? Quem fazia parte desse clube? Eles eram republicanos moderados e representavam os interesses dos grandes negociantes, como banqueiros e comerciantes. O termo girondino vem de Gironda, nome de uma região portuária onde viviam vários líderes desse grupo. Então, os girondinos vinham da Gironda e eram moderados, republicanos moderados, representavam grandes negociantes, né? Pessoal que tinha muito dinheiro. E já os jacobinos, quem eram os jacobinos? Gravem isso aí. Os jacobinos, pessoal, ela era aquela ala mais radical. Eles defendiam os interesses da pequena burguesia e de integrantes das camadas médias de Paris, como os profissionais liberais, funcionários e lojistas, além de estarem associados aos sans-culottes. Quem eram os sans-culottes? Sans-culottes, pessoal, culottes era um tipo de vestimenta, né? Culotte, né? Agora, sans-culotte é sem o culotte. Então, era esse tipo de calça aqui, que ela era mais alargada na parte superior e na parte inferior, que é nas canelas, era mais justa, como uma meia. Então, quem usava esse tipo de vestuário aqui era a burguesia, eram os nobres. Então, as camadas mais pobres, eles não usavam. Então, eles eram chamados de sans-culottes, sem culottes, ok? Então, essa expressão ela designava integrantes das camadas pobres do terceiro estado, como operários, artesãos e desempregados, ok? Então, esses jacobinos, eles eram mais radicais. Eles queriam resolver as coisas, né? Assim, cortando mesmo mal pela raiz. E o termo jacobino é derivado do nome do convento de São Tiago, Jacobus, em latim, local onde as reuniões do grupo eram realizadas.